Aí uma dúvida também, Alex, emendando nessa sequência. Para quem está começando a sua agência de viagem ainda, quanto tempo levaria, mais ou menos? Então, pelo que eu já sei, já também, porque a gente tem um contato bem próximo, né? A contabilidade, ela cuida de toda a parte chata. Então, só a decisão final fica, né, a cargo ali do dono da agência de viagem em si, porque a parte burocrática, essas coisas mais chatinhas, a contabilidade, ela dá conta. Qual que é o tempo que demora, assim? Tanto para os dois casos. Vamos fazer o caso que a agência de viagem começou agora, do zero, então não tem empresa, vai começar do zero, direto para o ME. E também o caso de quem vai fazer a transação de MEI para ME. Tem alguma diferença no prazo? Se tivesse que falar assim, ó, leva de tanto a tanto tempo mais ou menos ali na média. Perfeito. Tem sim uma diferença no prazo por conta do grau de complexidade de cada operação. Uma abertura, ela gira em torno de 5 a 7 dias. A gente dá esse prazo por experiência, porque dentro do processo de legalização podem acontecer as variantes. Uma viabilidade cair em exigência por um erro de uma pontuação, de uma numeração. Encontramos situações aqui de uma abertura simples, levar um mês. Por quê? Porque lá no estado, lá no município, onde realizamos o processo de viabilidade locacional, no IPTU que o empreendedor mandou para a gente, estava lá o número 29. Mas só que a prefeitura ela tinha alterado as numerações da rua. E aquele número não era 29, era 52. Então caiu em exigência. Então tivemos que fazer um trabalho de mudança ali dentro da prefeitura, onde o empreendedor precisou ir na prefeitura, levar documentos. Então, uma abertura que era muito simples, que levaria de 5 a 7 dias, levou um mês. Mas o empreendedor ele entendeu e foi tudo resolvido. Mas a abertura de 5 a 7 dias, eu posso te garantir que em determinados estados é até menos do que isso. Transformação, a gente pode falar. Não, eu ia perguntar se muda muito de estado para estado também. Então, sei lá, Rio Grande do Sul pode demorar mais, Rio de Janeiro é mais rápido. Se tem isso também de repente, o estado que essa agência de viagem está criando ali, né, a sua pessoa jurídica, se muda também, se pode levar mais ou menos tempo, ou se é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Por quê? Porque foi criado uma instrução normativa para as juntas comerciais, vindo com um processo de simplificação do processo de legalização de empresas. Então, é como se fosse um padrão a questão da abertura da empresa. A segunda fase desse processo de legalização são as inscrições. No caso das agências de viagem, são as inscrições municipais, que aí, no caso, vai depender da prefeitura de cada município. E aí, realmente, já pode ser um processo um pouco mais longo. Mas a abertura da agência em si é como se fosse um processo simplificado nacional. Você não tem essa diferenciação, não. Inclusive, a prefeitura... a junta comercial aqui do Rio, você consegue abrir empresas em até 2 horas. Você protocolou o ato lá, em até 2 horas, tu já tem CNPJ e cartão e contrato social deferido pela junta. Em outros estados, por exemplo, em São Paulo, você demora um pouquinho mais, você demora em torno de 2 dias, porque lá um processo interno da Junta Comercial de São Paulo, da JUSESP, é que eles demoram a produzir o contrato de constituição, o contrato social, a certidão de inteiro teor que eles chamam lá naquela junta. Então, a questão da abertura em si é simplificado, é padrão por conta da instrução normativa DREI número 63 de 2019, foi instituído aí o processo de simplificação. Mas a parte municipal aí depende realmente de cada prefeitura, mas aí já não importa tanto assim, porque a empresa já está constituída, onde o empreendedor ele já pode abrir conta bancária, ele já pode cadastrar sua empresa no Cadastro, nas consolidadoras. E como é que funciona ainda, então, entrando nessa etapa agora, porque a agência de viagem é algo muito específico e precisa, né, é regulamentada por uma área específica, é o próprio cadastro no Cadastro que tem que ser feito. Né? Como que funciona, então, na sequência? Então, a pessoa que foi lá, está dando entrada na sua agência de viagem, criando a sua pessoa jurídica, está formalizando, igual a gente bateu agora, né, a parte da formalização, e aonde que entra aí o cadastro no Cadastro? A contabilidade ela já faz isso aí na sequência também, né, já sabendo que tem essa peculiaridade, que já está abrindo uma agência de viagem, então ela mesmo já faz na mesma hora ali o cadastro no Cadastro, como é que funciona nessa sequência, e se leva um tempo a mais também, então, se fosse uma pessoa jurídica sem ter que enquadrar no Cadastro, levaria tanto tempo. Como vai ter o cadastro no Cadastro, envolve um tempinho a mais. Tem essas diferenças, assim, como é que funciona na parte prática em si? Perfeito. Nós também damos essa assessoria aqui dentro em relação ao Cadastro, porque tem empreendedores que chegam aqui para a gente que eles já sabem a operação lá no Cadastro, eles mesmos vão lá no Cadastro e vai lá e fazem o cadastro da sua empresa, e tem situações que caem em exigências e eles vêm perguntar para a gente por que cai em exigência.
Mas antes da abertura da empresa, a gente explica justamente sobre a questão do cadastro, que envolve ali a Lei 12.974, no artigo 3º e no artigo 4º, que fala das atividades privativas e das atividades não privativas ao cadastro. Porque tem empreendedor que fala assim, não, eu tenho também um infoproduto. Eu vou botar o KNAI 7911200 de agência de viagens, que é o que eu preciso ter, mas vou botar um secundário como um infoproduto. Vai passar, Alex, lá no cadastro, depois que eu tiver com o CNPJ, com a empresa montadinha? Eu já vou chegar na sua pergunta, tá, Lucas? Mas deixa eu só frisar isso aqui que é importante. Eu explico. Tá dentro das atividades privativas e não privativas o infoproduto? Não está. Você não pode colocar o infoproduto dentro de uma agência de viagens, porque fugiu da questão do turismo, do interesse, do objetivo final, que é o turismo. Fugiu. Mas tem estados que aprovam e tem estados que não aprovam. Então, nós chegamos num consenso aqui internamente na Contabilitur, que vai do entendimento e interpretação de cada estado, porque eles não têm uma análise uniforme. Não, isso aqui não pode, é para todos os estados, não vai ficar indeferido para todos os estados. Não, porque nós já tivemos casos aqui do empreendedor ele colocar um KNAI que não está ali na questão do turismo e aprovar, mas um KNAI secundário. Um KNAI secundário. Mas com um KNAI primitivo, como agência de viagens, principal agência de viagens, secundário, ele botou lá o KNAI que ele quis e foi aprovado. Mas nós também já tivemos situações aqui de cair em deferimento. Então, assim, quando cai em deferimento, não adianta, você tem que fazer uma alteração contratual e retirar aquele KNAI dali de dentro. Então, é mais custo. Então, por prudência, a gente explica sempre dentro do piso frio da lei o que diz lá no artigo 3º e no artigo 4º, que são essas atividades aqui. Se você quiser colocar um infoproduto, se você quiser colocar a gestão de milhas, você pode colocar. Mas, assim, a minha orientação é essa. Então, assim, depois que esse CNPJ está constituído, pode perguntar. Não, eu ia perguntar se, então, o recomendado. Beleza, eu aqui tenho quero abrir uma agência de viagem e tenho uma empresa de infoproduto. O ideal mesmo, para evitar ter todo esse transtorno, retrabalho e tudo mais, e até mesmo custos, o ideal é deixar separado, até porque são operações muito distintas, principalmente na parte tributária, são coisas muito separadas. Então, o ideal, sem sombra de dúvida, é ter PJ para agência de viagem e, se você é infoprodutor, uma PJ para o seu negócio de educação. Então, é bom separar o joio do trigo aí, né? E você tocou num ponto muito importante, a parte tributária. Porque para agência de viagens, a tributação é diferente de um infoproduto, por exemplo. Total. O conceito de receita bruta é em conta própria. A agência de viagem, o conceito de receita bruta é em conta alheia, porque a comissão de intermediação de acordo com a 11.771 lá no artigo 29. Então, assim, ele diz que a base de cálculo é diferente. Então, assim, eu até sugiro justamente por conta dessas questões tributárias. Tocou num ponto excelente. Então, a mesma coisa se aplica para a gestão de milhas. Então, gestão de milhas também é a mesma ideia. Então, eu sou gestor de milhas e agente de viagens, vão ter duas PJs separadas. Então, uma para agência de viagem e uma para gestão de milhas. Também é interessante nesse sentido, né? Por causa dessa própria questão. A tributação é muito diferente, né? Muito diferente. Então, assim, eu sempre falo justamente isso. Eu coloco o meu ponto de vista técnico, eu boto aqui a lei e eu deixo para o empreendedor escolher. Tem empreendedores que falam, não, eu vou botar junto e vamos tentar sorte. Aí é por conta e risco dele. Vai passar? Pode passar, mas eu falo sempre baseado na legislação, que a legislação diz para a gente fazer assim, e corre o risco de cair em Até porque isso que é o legal do serviço que a própria Contabilitur presta, né? Uma contabilidade consultiva, é diferente, a gente não toma a decisão final, a gente entrega as opções, o leque de possibilidades, e o cliente ele toma a decisão do que faz mais sentido com relação à visão dele. A gente, obviamente, vai mostrar o que faz mais sentido ou não, mas a decisão final é sempre do cliente, né? Então teria também essa parte, esse trabalho consultivo que a gente faz também, né? A gente sempre cuida muito bem disso, porque seria muito mais fácil para a gente falar, não, você pode abrir, tranquilo, a gente abre aqui, manda o IPTU que a gente vai começar a sua viabilidade. Mas lá na frente, esse cliente iria se frustrar, iria dar algum tipo de problema. Então, a gente realmente faz esse trabalho consultivo antes, para a gente ser bem assertivo, né? Para o cliente acertar na sua decisão. Então, assim, só concluindo ali a sua pergunta em relação a prazos, a tempo de resposta, depois que o CNPJ estiver pronto, tá ok, aí o cliente, ele aprovando a nossa proposta para o cadastro no Cadastro, que é um serviço extra à parte de legalização do CNPJ, a gente dá entrada, nós temos um time aqui que cuida dessa parte do cadastro lá no Cadastro, a gente dá entrada. E geralmente lá no Cadastro,
o prazo de resposta depende também de cada estado. Aí é diferente do processo de simplificação, de legalização da empresa. Aí vai depender de cada estado. Tem estados que nós demos entrada no cadastro, por exemplo, dia 1º, o retorno só veio no dia 25. E o nosso time... Quase um mês. Quase um mês. Nosso time mandando mensagem, ligando. E às vezes o contato é difícil, porque eles não atendem telefone, é só por mensagem, por e-mail, por abertura de chamado. Mas tem outros estados que, caramba, demos entrada no dia 1º, no dia 5 cadastrou ok. No dia 3 cadastrou ok. Então, realmente, isso aí depende de cada estado. Mas não impede da empresa estar exercendo suas atividades, porque a entrada já foi feita e já temos o número de protocolo. Então, a partir do momento que deu a entrada no cadastro, lá no Cadastur, a empresa ela já está, se ela já tiver formalizada, obviamente, ela já pode dar início nas atividades dela, mesmo sem ter obtido a resposta final ali do cadastro. Sim. A legislação ela não proíbe isso. Você pode dar entrada e a partir do momento que você deu entrada, gera-se um número de processos, de protocolo e você já pode cadastrar nas consolidadoras, abrir conta em banco, começar a vender. E para resumir, então, com relação a prazo de abertura dessa empresa, não muda de estado para estado. Praticamente é o mesmo tempo que demoraria no Rio, vai ser o mesmo tempo que vai demorar no Rio Grande do Sul. Mas agora, com relação ao cadastro no Cadastur, aí sim, já essa questão da cidade, do estado que você mora, pode sim ter uma interferência. Então, esse seria o resumão, assim, com relação a prazos. Isso aí, esse seria o resumão, perfeito. Beleza, não, show de bola. Porra, excelente, Alex, é isso aí, ó, já foi um começo, meio e fim, isso aí foi até longo aí, bom demais. Foi tá, muito bom, cara. E é um assunto sempre muito extenso, que eu gosto sempre muito de abrir para ficar tudo muito claro em relação às dúvidas aí do pessoal. E é complexo, né? É um negocinho que a gente acha ali que é simples, mas não é tão fácil assim. Vamos lá, vou para a próxima aqui.